Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor da disciplina de Ensino Religioso, Fundamental 2, anos finais, e hoje vamos estar na nossa 10ª aula, e a nossa aula é conteúdo de 9º ano, tá certo? E aí a temática é trazer a análise de filosofia de vida e princípios éticos nas diferentes tradições religiosas, tá? Então, princípio ético, nós sabemos que a ética é um conceito que nasce dentro da filosofia, mas que ela pode ser trabalhada também nas religiões. Lembrando que as religiões, em sua maioria, trabalham com conceito moral, né, de moralidade, baseado em dogmas, né, baseado em doutrinas. Então, a doutrina produz moral, né, e a moral ela é um pouco diferente da ética, porque a ética ela perpassa e se torna universal. Então, determinada coisa que pode ser imoral para a gente, né, mas em outro país pode ser moral, pode ser normal, né, pode ser moralizado, pode ser bem aceito e ninguém se escandaliza. Tem coisas que no Brasil é antiético, mas em outros países é ético praticar. Então, existe a ética e aquilo que é antiético, existe aquilo que é moral e aquilo que é imoral. Então, dentro dessa contextualização nós vamos estar vendo. Tudo bem? Então, pessoal, dentro desse slide vamos ter 3 conceitos. O conceito de filosofia de vida, de tradição religiosa e princípios éticos. O conceito de filosofia de vida, ele está ligado a um conjunto de ideias ou atitudes que fazem parte da vida de um indivíduo ou um grupo, definidas pela conduta que rege a forma de viver. Podem ser restritas ou aleatórias, associadas ao grupo ou indivíduos, dependentes ou não da religião, variáveis ou não de acordo com o contexto de cada um, influenciada ou alterada de acordo com fatores sociais, econômicos, culturais e políticos. Então, a filosofia de vida é uma maneira que a pessoa escolhe viver na sociedade, que ela não vai respeitar tipo determinadas moralidades ou dogmas ou regras sociais de uma determinada cultura. Ela escolhe viver fora disso, mas nem por isso ele vai ser imoral, né? Ele vai caminhar sim no caminho da sociedade, mas você não vai ver coisas acontecendo, sendo imoral praticado por essa pessoa. É o dito ateu, né? A pessoa que escolhe o ateísmo, é uma filosofia de vida, né? É um dos exemplos de filosofia de vida. No caso das tradições religiosas, nós vamos falar aí sobre tradições, né? O conceito de tradição religiosa, o latim, quer dizer tradition, ou tratare, que é o mesmo significado de entregar, passar adiante, é a continuidade ou permanência de doutrina de uma dada religião, suas convenções, celebrações, cultos, rituais transmitidos para pessoas de geração futura, por meio de tradição oral ou escrita de uma comunidade ou de uma continuidade, sendo que estes elementos incorporam-se à cultura. Então, uma tradição ela pode ser uma forma de se fazer religião ou de se viver uma cultura. Pode ser oral, no caso das tribais, né, as comunidades, não digo indígena, mas as comunidades nativas, né, das matas, elas passam conhecimento místico e religioso a partir dos diálogos, né? Geralmente o mais velho, o pajé, se junta, ou nas comunidades quilombolas, e eles passam conhecimento espiritual para os seus descendentes, para a posteridade, de forma, né, na forma do diálogo, da dialética. Então, só que existem outras tradições que você tem acesso ao conhecimento da divindade ou do transcendente, não porque existe um guru espiritual que esteja ali determinando como é que tem que ser, mas a partir de uma leitura, de uma interpretação, por exemplo, da Bíblia, que é o livro do cristão, né, da Torá, que é a Bíblia do judeu, ou do Alcorão, que é a Bíblia do muçulmano, né, ou a Bhagavad Gita, que é uma tradição hindu, né, ou outros elementos que estão incorporados a isso. Então, tradição escrita é uma coisa, oral é outra coisa. Princípios éticos. Então,
Dentro dessa contextualização do princípio ético, vamos ter princípios éticos são formados por normas morais, tomadas como base para que a ação e as relações sociais definidas de conduta, escolha do que é considerado válido, correto e justo, né? Então, dentro dessa contextualização, também pode ser definido expressões, né? Expressão também relacionada ao sentido crítico, definindo a forma de construção para cada indivíduo de um sistema de valores que faz parte da sua vida, né? Indicando como caminho de vivência ou vivida. Então, geralmente, os princípios éticos, eles usam as normas morais de uma determinada sociedade e ele questiona. E ao questionar, ele coloca, é claro, uma forma universal de pensar. Por exemplo, uma pessoa que seria, assim, hipoteticamente imoral, uma pessoa que anda na praia, né? Ele está andando de sunga, né? Naquele ambiente não é imoral. Agora, se ele de repente sai na via pública, no local comercial de sunga, aquele mesmo indivíduo naquele mesmo país pode ser considerado imoral, entendeu? Só que a ética vai dizer que a ética, ela não quer dizer que daquele determinado país, determinada coisa é imoral ou não. Ela vai chamar que é antiético ou ético, né? Se eu me visto adequadamente em determinado ambiente, eu posso ser considerado ético aqui ou em qualquer lugar do mundo. Agora, se eu pratico determinada coisa que pode ser antiético aqui, ela também vai ser antiético em qualquer lugar do mundo. Tudo bem? Vamos lá? Então, nós temos aí mais 3 grandes colunas que vai falar sobre filosofia de vida, né? Temos 4 itens aí, né, para ser trabalhado. Filosofia de vida varia de modo, né, individual, influenciado, alterado de acordo com fatores culturais. Então, embora o cara viva numa determinada sociedade, mas ele pode ser influenciado pelaquela cultura, mesmo ele tendo a sua filosofia de vida, né? 2, constantemente sob análise crítica, né? Ou seja, aquela pessoa que faz a filosofia de vida acontecer na sua vida, ela olha para a sociedade, para as religiões sempre com um olhar crítico, sempre questionando, procurando a razão, né, para aquilo existir, né? No 3, sujeito aos choques culturais em função de naturais, discordância e diferença de abordagem. Tá? Então, também dentro desse campo da filosofia de vida, existem esses 4 critérios que você precisa estar sempre assimilando. O 4, subordinada à busca incessante por saberes e princípio de estabilidade individual e coletiva. Então, a pessoa que vive sobre essa égide da filosofia de vida, ela está buscando conhecimento, ela se baseia principalmente no conhecimento. Ela não se baseia nas religiões. Então, você vai ver sempre essas pessoas buscando o conhecimento, a sabedoria, né? Nas tradições religiosas, ela tem outra definição, um pouco, não é uma visão totalmente de comparação. Então, ela vai ter assumida e defendida por um grupo, a qual, por livre opção, os adeptos aderem e incorporam. Ou seja, as tradições religiosas, você tem livre-arbítrio, de repente você se sente bem de participar de uma religião, você vai lá, começa a participar dos cultos, das reuniões, né, das conferências, né, do simpósio, e de repente se identifica e você tem essa liberdade né, na Constituição de participar. No 3, aí, eventuais discordâncias geram subgrupo, o diálogo externo deve ser mantido. Então, dentro dessas religiões, há também aquele subgrupo que os pessoal chama na igreja de panelinha, né? Aquele grupinho que comuna com a ideia e quem entra diferente, às vezes, é taxado, né, de determinadas coisas. E aí, às vezes, os conflitos existem dentro da igreja por conta disso. O certo que não deveria ser assim. Deveria ser uniforme o pensamento, mas as pessoas são diferentes e elas têm direito de pensar diferente, né? Nem todo mundo agrada a ninguém, né? Existe um ditado que diz que ninguém é obrigado a amar ninguém, né? Ninguém é obrigado a amar ninguém, mas a gente é obrigado a se suportar porque a gente vive em sociedade, né? O 3, contínua atualização e contextualização visando o aperfeiçoamento do grupo e do bem coletivo.
Nos princípios éticos, que eles não têm nada a ver com filosofia de vida, né, e nem com os princípios religiosos, os princípios éticos estão um pouco fora disso tudo, nós vamos ter aquilo que seria equiparado lá na coluna 1, né? Ela busca sempre o valor universal, não opcional, mas sobretudo eles tratam esse comportamento como algo obrigatório, seja no Brasil, seja na Uganda, seja no Japão, ele tem esse comportamento, ele sabe entrar em qualquer religião, respeita todo mundo, né? Então, no 2, ele traz análise crítica dinâmica em função de sua atualização legal e filosófica no contexto social. No 3, o choque de princípios éticos deve ser resolvidos por raciocínio lógico sujeito a uma hierarquia de normas, ou seja, ele estabelece normas que sejam eticamente viáveis e aí ele vai administrando isso quando ele entra numa determinada sociedade ou num outro estado, ou num bairro, ou em uma comunidade, ou num centro acadêmico. 4, sujeito à elevação moral do indivíduo e da sociedade, atualiza-se aperfeiçoando-se continuamente. Tudo bem? Então vamos continuar aqui, nós temos ainda outras definições, né, que são muito importantes, que nós vamos estar trabalhando agora nesse nosso exercitando, você vai associar aí, enumerar, tá? Você vai colocar aí, indique definições de modo correto, seguindo a numeração. Então, nós vimos a numeração, 1 é para a filosofia de vida, 2 é para tradições religiosas e 3 para o princípio ético. Então, do latim, né, o que a gente viu lá nos banners anteriores, né? O que tem a ver tradição? Está ligado a qual? Qual é o número que você vai colocar aí, tá? Então, no caso, princípios éticos, onde é que ele está? Ele está ligado, ele é um conjunto de quê? De atitudes, então você vai enumerar aí, tá? Então a forma correta estaria assim. Tudo bem? Você pode estar printando e mandando para mim, os meus alunos do Berta Vieira, Raimundo Hermínio, que eu vou estar considerando essa atividade como válida. Tudo bem? Então, no nosso exercitando 2 também fazer a comparação, colocando aí o número correspondente, né? Conforme você já viu no banner anterior. Então, 1, né, são princípios éticos, 2, filosofia de vida, 3, tradições religiosas, tá? Então, está aí bem aberto, vocês podem estar printando também, fazendo print e mandando para mim, tá bom? Então, a forma correta estaria assim, tudo bem? O professor César vai ficar por aqui, agradeço muito a atenção de vocês, acesse a plataforma Eduque, tem acesso a todo o conhecimento do 9º ano do ensino religioso, ou então lá no YouTube, vá lá, webaulasead.ce e vá lá e pesquise e dê um like nas aulas do professor César. Obrigado, tchau!